Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora começar a aula sobre a seção Indicação da Metodologia que tem no capítulo 1 do teu trabalho. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o método científico e a gente pode estar trazendo o método científico para essa seção de indicação da metodologia, mas a gente precisa fazer mais algumas coisas para a seção ficar completa. Então vamos começar falando como é que se completa corretamente essa seção. Vou falar sobre as variáveis da pesquisa, a objetividade na hora de estar descrevendo alguma coisa no teu trabalho, do empirismo, dos tipos de pesquisa e, por fim, o desenho da pesquisa. E aí eu volto, depois de tudo isso, a falar da indicação da metodologia de uma forma mais concisa, depois de apresentar todos esses pontos. Então vamos começar com a indicação da metodologia. O teu capítulo 1 vai estar estruturado mais ou menos dessa forma. Pode ter algumas diferenças, mas basicamente vai ter uma introdução, seguido da justificativa ou caracterização do problema. Em seguida vai apresentar o objetivo geral, os objetivos específicos e vai ter, depois disso daí, uma coisa chamada de indicação da metodologia ou metodologia. Às vezes a gente vai ver alguns trabalhos que utilizam um capítulo inteiro para descrever somente a metodologia. Só que quando a gente tem esse capítulo somente com 2 páginas, fica algo muito pouco, muito pequeno para transformar num único capítulo. É por esse motivo que o nosso TCC ele coloca logo após o objetivo específico essa indicação da metodologia. Então a gente vai estar apresentando como ela é feita no nosso estilo de trabalho, tá certo? E por fim o capítulo 1 vai terminar com a estrutura do trabalho, que é uma descrição de como vai estar estruturado o restante dos capítulos do teu trabalho. Então, a indicação da metodologia tem que apresentar o método, se você conseguir enquadrar no método, tá? Hipotético dedutivo, indutivo, dedutivo. Mas se não conseguir, então a gente vai ter que trazer com mais cuidado os tipos de pesquisa que o teu trabalho vai se enquadrar. E em seguida, logo após apresentar os tipos de pesquisa, a gente indica pegar pelo menos 3 tipos de pesquisa. Aí a gente apresenta o desenho da pesquisa. Então vamos começar primeiro falando um pouquinho da variável da pesquisa, né? Sempre o teu TCC vai ter algum tipo de variável que vai estar sendo avaliado, seja numa escala menor, seja numa escala maior, seja assim, eu quero avaliar o software como um todo, eu quero avaliar o desempenho de uma determinada API, eu quero verificar critérios de qualidade para um banco de dados. Então sempre a gente vai conseguir estar identificando variáveis numa escala menor ou maior. Pode ser alguma característica do software, um caso de uso, um cenário, um modelo de dados, sempre vai ter algum tipo de variável. Então, o método de pesquisa não vai consistir apenas em coletar esses dados acerca das variáveis para a gente verificar ou negar uma determinada hipótese que a gente elaborou no trabalho. A gente vai ter que elaborar um discurso ponderado, esclarecedor, a partir dos dados que você coletou, né? Os trabalhos acadêmicos que se restringem somente a apresentar e tabular uma pesquisa de opinião não tem uma validade adequada se a gente não tiver trazendo informações novas associadas a essas opiniões que foram encontradas. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de estar apresentando esses dados e também na hora de montar a pesquisa, para não montar somente uma tabela de coleta de opiniões. Então, os questionários só devem ser utilizados quando a gente sabe qual é a informação que a gente está querendo comprovar. Não adianta também a gente chegar no final da implementação de algum software, por exemplo, algum protótipo, e dizer, agora eu quero coletar opinião. Beleza, mas você vai coletar por quê? Qual é o objetivo por trás desse questionário? Qual é a hipótese? Qual é o fato que você quer verificar, que quer validar, né? E tomar um cuidado muito grande, porque respostas diretas e interpretações simplistas não são interessantes. Eu vou mostrar a vocês por quê. Então vamos tomar como exemplo uma entrevista que aconteceu aqui na Inglaterra entre homens e mulheres e perguntavam quantos parceiros sexuais haviam tido
os homens e as mulheres ao longo da vida. E o resultado médio que essa pesquisa encontrou foi que eram 3 para as mulheres e 10 para os homens, né? Qual seria a interpretação simplista para esse fato? A interpretação simplista seria: homens têm mais parceiros que mulheres. Então, será que é isso mesmo? A gente pode pensar que o senso comum traz essa informação como sendo verdadeira, mas a gente precisa olhar esses dados e tentar levantar perguntas para criar uma interpretação menos simplista. Aí a gente observa que existe aproximadamente o mesmo número de homens e mulheres no Reino Unido, na Inglaterra, e as conclusões não batem muito bem, né? Esses números não batem muito bem se tem a mesma quantidade de homens e mulheres. Então, a conclusão menos simplista poderia ser: ou os homens mentem para mais, ou as mulheres mentem para menos, ou ainda ambos mentem quando se tenta quantificar o número de parceiros. A gente tem que falar também sobre a objetividade, né? Objetividade significa a qualidade, caráter ou condição daquilo que é objetivo. Qualidade do que dá ou pretende dar uma representação fiel de um objeto, sendo objetivo, né? E essa é uma característica que é extremamente importante ter em toda pesquisa científica. Opiniões não são objetivas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que está escrevendo para não estar apresentando opiniões. Beleza, professor, mas o que é uma opinião? Uma opinião é assim, ó. É mais fácil aprender programação orientada a objetos do que estruturada. Isso é uma opinião, a opinião de uma pessoa. Não quer dizer que é mais fácil ou mais difícil. Qual foi a pesquisa que foi feita por trás para verificar a curva de aprendizagem de um grupo de pessoas nos 2 estilos de programação? Então, mesmo que o pesquisador consiga reunir um conjunto de características que vai comprovar essa afirmação, ele ainda precisa de objetividade científica, porque facilidade de uso não é uma conclusão à qual chegaria qualquer pesquisador independente. Ou seja, outras pessoas podem fazer essa mesma pesquisa e talvez não se chegue a essa conclusão nesse formato, como sendo facilidade de uso. Então, o Kerling ele disse que a condição principal para satisfazer o critério de objetividade é, de forma ideal, que quaisquer observadores com o mínimo de competência sobre esse assunto que eles estão tratando concordem com esses resultados. Então, a leitura da pesquisa tem que ser independente do pesquisador, ou seja, qualquer pessoa que seja um pesquisador da área, que tenha um conhecimento na área, tem que ler o teu trabalho e chegar à mesma conclusão. É por isso que existem as bancas, porque são outros professores que conhecem aquele assunto e querem dar uma opinião. Desculpa, né? Uma opinião ficou. A gente tá falando tanto em não dizer opinião, mas querem trazer uma visão sobre a cientificidade do teu trabalho. Não se enganem, viu? O TCC não é você que faz para a instituição. O TCC é algo que você faz para você mesmo, para você aprender a fazer trabalho científico. Então, objetividade é uma das coisas extremamente importantes que tem que ter no seu trabalho. Como é que a gente alcança a objetividade, né? Considerando essa facilidade de uso, a gente pode definir o grau de dificuldade de uso como sendo, por exemplo, um tempo médio que os usuários com um determinado grau de treinamento vão levar para realizar um conjunto de tarefas que você definiu previamente usando determinada ferramenta. Agora observa, eu estou avaliando tempo médio de uso para uma quantidade de tarefas. Vê como isso é muito diferente de facilidade de uso. Então a gente tem uma possibilidade de mensurar, metrificar. A gente sai dessas definições um pouco mais abstratas e tenta utilizar dados, coleta de dados mais reais.
Aí, nesse caso, a gente consegue chegar a valores objetivos com o tempo médio para poder realizar comparações. Aí sim, a gente consegue chegar a uma conclusão um pouco mais objetiva. E cuidado com as definições, né? Ao definir facilidade de uso, deve ser feito de forma a convencer os demais leitores do teu trabalho que esta é uma avaliação intuitiva, mas em especial útil para chegar a algum resultado. Tem que existir empirismo no seu trabalho, né? Observa aí esse cartoon, o Homem das Cavernas jogando uma pedra na cabeça do outro, né? E ele fez na tabelinha de testes dele, chegou à conclusão, né? Isso querer dizer que pedra na cabeça ferir mais que cabeça na pedra. Ele bota até um P menor do que 0,05, que é uma medida de confiabilidade dos dados, né? Você vê que está tentando utilizar o processo científico aí do empirismo para justificar as conclusões dele. Então, Kerlinger diz que empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica sistemática e controlada. Ou seja, a gente elabora um método científico sistemático e controlado. A gente falou na aula passada sobre a Terra ser redonda. Então, a gente pode observar claramente que a maioria, se não a totalidade, dos experimentos que são propostos para verificar se a Terra é redonda não possui uma cientificidade sistemática. Colocar a régua no horizonte e dizer que isso é reto e por esse motivo a Terra é plana não é suficiente, porque devido ao tamanho da Terra, nós precisamos nos afastar pelo menos 11 quilômetros da superfície para poder ver a curvatura da Terra. Então a gente tem que tomar cuidado com as propostas de métodos que a gente considera como sendo empírico, né? Que é possível de ser observado. Então a falta de empirismo vai poder levar a considerações erradas. E aí na Idade Média se acreditava que o homem tinha uma costela a menos que a mulher. Afinal, a Bíblia diz que a mulher nasceu da costela do Adão. Então nada mais justo que a gente poder contar essas costelas e verificar se existe a diferença, né? Como é que a gente verifica a veracidade dessa informação? Então a gente conta a quantidade de costelas para saber se é ou se não é. No entanto, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia ela é escrita muitas passagens por meio de metáforas. Então a gente não pode aplicar o método científico à leitura da Bíblia ou de qualquer outro tipo de livro de cunho religioso. Olha essa frase que a Penny fala. O interesse pela internet vem crescendo muito nos últimos anos. Essa tem sido a frase campeã que eu consigo ver nos trabalhos que eu corrijo que envolvem internet. Todo mundo começa com essa frase. E parece que é uma frase genérica, parece que é uma frase muito verdadeira, mas vamos pensar um pouquinho sobre o que está por trás dessa frase. Será mesmo que isso é verdade? Quem é que disse isso que vem crescendo? De onde se observou esse fato? Que números foram dados para se confirmar que ela vem crescendo? Essa informação podia ser verdadeira em 2012, 2011, 2010. Será que hoje, 2020, ela ainda é verdadeira? Ou em 2025 ainda vai ser verdadeira? Não estaria, por exemplo, o interesse pela internet estável ou talvez diminuindo? Então, você vê que uma série de perguntas que a gente pode fazer. Foi feita alguma observação empírica sobre esse fato? Existem dados? Afinal, né? Ela disse aí, o que é o interesse pela internet vem crescendo. O que é interesse? Como é que a gente mensura interesse? Essa é a principal preocupação que a gente tem que estar trazendo no seu trabalho na hora de propor o que vai se fazer. Eu vi outra vez um aluno dizer assim, por meio desse trabalho irei revolucionar a forma como as pessoas interagem com o celular. Então, o objetivo tem que ser alcançável, né? E a gente vê que é muito difícil mensurar essa revolução. Como é que a gente diz que vai revolucionar isso aí? Como é que vai provar no decorrer do trabalho que o que foi apresentado de fato revolucionou? Então, para gerar a indicação da metodologia, a gente tem que pensar de forma
objetiva, empírica, saber que variáveis nós iremos utilizar. E mais do que isso, a gente vai ter que elencar os tipos de pesquisa que o nosso trabalho se encontra. E tem vários tipos de pesquisa, certo? Cada classificação vai depender de alguma característica da pesquisa. Então eu vou apresentar duas para vocês, que é sobre a observação ou participação do pesquisador, que é a pesquisa pode ser experimental ou pode ser não experimental. E talvez, pessoal, no trabalho de vocês não caiba essa modalidade, mas eu vou estar apresentando outras já já. A pesquisa não experimental é aquela que vai estudar um fenômeno sem intervenção sistemática do pesquisador. Ele usa essa expressão sistemática aí porque a gente não faz qualquer tipo de intervenção. A gente tem que propor qual é a intervenção que vai ser feita no ambiente de forma controlada para poder mensurar os impactos que vão alcançar. Então, por exemplo, ao estudar o dia a dia de uma empresa de desenvolvimento de software para identificar determinadas práticas previamente catalogadas, está sendo realizada uma pesquisa não experimental, porque não tem participação do pesquisador, ele está ali só observando o que está acontecendo. O pesquisador age apenas observando e tirando conclusões a partir do arcabouço teórico pré-concebido. Então ele analisa o que ele conseguiu observar do ambiente, utiliza a teoria para fazer algum tipo de correlação e descrever no seu trabalho. Já a pesquisa que é experimental, o pesquisador vai provocar alterações sistemáticas no ambiente que ele está pesquisando, de forma a observar se cada intervenção que ele fizer vai produzir algum tipo de resultado, seja ele esperado ou não. Quando ele coloca se vai produzir um resultado esperado, a gente entende que foi elaborada uma hipótese no início do teu trabalho que ele está querendo confirmar ou negar no decorrer do trabalho. Por isso que ele fala resultados possivelmente esperados aí. Então, pegando o nosso mesmo exemplo da fábrica de software, se nessa mesma empresa aí o pesquisador resolve criar artificialmente situações de estresse dentro da empresa para verificar como vão reagir seus funcionários. Então a gente vai estar aí elaborando uma pesquisa experimental. Certo, professor? Me dê um exemplo aí de como a gente poderia colocar uma variável, fazer uma mudança sistemática nesse ambiente, né? É o que a gente chama de variável interveniente. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Você pode desligar o ar-condicionado. Será que desenvolvedores trabalham mais rápido ou mais lento com o ar-condicionado? Na verdade, tem que ser uma afirmação, a hipótese, que seria assim: desenvolvedores não conseguem se concentrar no calor. Aí como é que a gente testa? Vamos desligar o ar-condicionado e verificar se é possível de testar isso daí. Então, é óbvio que não é interessante você colocar coisas tão estressantes no ambiente. Às vezes é mais interessante você pensar em fatores motivadores e como isso pode vir a impactar. Só que para mensurar esse impacto, você já tem que ter feito uma observação sem a intervenção do ambiente para poder fazer alguma comparação. O dever de casa para você é identificar esses 5 tipos de pesquisas aí, a partir da visão de um único autor. É muito importante isso daí. Você não pode pegar a definição de pesquisa explicativa de Marconi e Lakatos e depois pegar a definição de pesquisa quantitativa de Gil, acho que é Antônio Carlos Gil, se eu não me engano, e pegar a definição de Gil e dizer que definições de autores diferentes fazem parte da descrição da tua metodologia. Então é importante você usar um mesmo autor para descrever todos os tipos de pesquisa que o seu trabalho se enquadra. Por quê, professor? Porque se você submeter seu trabalho no comitê de ética, a primeira coisa que vão reclamar da sua metodologia é esse uso de diferentes autores que não necessariamente têm a mesma visão do que é um determinado tipo de pesquisa. Então vale a pena você pegar a definição de um. Então, pega lá Marconi e Lakatos e ela diz que pesquisa explicativa é aquela que tenta explicar algum fenômeno que está sendo observado. A descritiva vai descrever o funcionamento de uma determinada população. A exploratória, eu lembro muito de pesquisa exploratória, pessoal, quando a gente fala assim: vou viajar para Marte. Ninguém foi até Marte hoje. Então, tudo que a gente descobrir no meio do caminho é uma pesquisa exploratória. Então, pensem se realmente o seu trabalho é uma pesquisa exploratória, né? Porque se já existirem outras pessoas que fizeram algo que você fez,
talvez não seja exploratória. E cuidado com um discurso pretensioso. O discurso pretensioso é assim: ah, professor, não achei ninguém que fez isso não, e pronto. Não é assim, viu? A gente tem trabalhos em inglês, a gente tem uma série de arcabouço de trabalhos científicos que é mais provável, né, em 90% dos casos, que faltou uma pesquisa adequada. Então, muito cuidado na hora de você estar dizendo que de fato não existe isso daí. É muito arriscado na hora da banca. E a pesquisa quantitativa e qualitativa, né? A quantitativa vai estar usando instrumentos mais numéricos, com valores de 0 a 10, valores que a gente quantificáveis, né? E a pesquisa qualitativa, ela vai, por exemplo, fazer uma entrevista e vai ouvir a opinião de algumas pessoas, e você pode fazer a técnica de análise de discurso, que visa identificar características semelhantes em cada um desses discursos e trazer a frequência que elas foram apresentadas, né? Eita, professor, não é só colar as respostas não, da pesquisa qualitativa? É não. A análise de discurso às vezes é mais trabalhosa do que a pesquisa quantitativa. Beleza, professor. A gente começou falando da seção de indicação da metodologia, falamos de tipos de pesquisa. Na aula passada a gente falou de método científico. Caso você não consiga identificar o seu método científico do trabalho, vamos estar trazendo pelo menos 3 tipos de pesquisa, onde você vai definir o tipo de pesquisa e explicar o porquê seu trabalho faz parte desse tipo de pesquisa. E aí, em seguida, nessa mesma sessão, a gente apresenta o desenho da pesquisa. E o que é o desenho da pesquisa, né? É como vão acontecer teus objetivos específicos. Você elencou um objetivo geral, massa. Aí, para alcançar o seu objetivo geral, você vai fazer pequenas grandes entregas, que a gente chama de objetivos específicos, e cada um desses objetivos específicos vai acontecer de uma forma. Você vai utilizar ferramentas, vai coletar dados, vai modelar, e aí você vai precisar descrever com mais detalhes como vai acontecer cada um desses seus objetivos específicos. E isso é o que a gente está chamando de desenho da pesquisa. Você pode também trazer uma figurinha, né? Eu não coloquei a figura de nenhum trabalho aqui porque eu não gosto de dar um formato específico. Mas o que seria essa figurinha? Você dizer as etapas que aconteceram no seu trabalho. Por exemplo, se eu for desenvolver um software, ele começa onde? Levantamento de requisitos, o tipo de pesquisa que você realizou, se realizou levantamento bibliográfico de alguma forma, que ferramentas você utilizou. Aí você pode botar todas essas informações aí no quadradinho 1. Depois do levantamento, o que é que foi feito? A gente fez uma série de diagramas e fez o plano do projeto. Massa. E depois? Depois implementou. Implementou em quais ferramentas? Usou o que na implementação? E aí, em geral, no 4 o pessoal começa a dizer que é teste, mas muitas vezes não consegue fazer um teste. Às vezes faz uma pesquisa do que achou que foi implementado, digamos assim. Não seria bem uma pesquisa de satisfação, seria uma pesquisa sobre se atende os requisitos, mais ou menos nesse sentido. Então você pode também trazer essa figurinha. Agora lembrando, viu? Nenhuma figura cai de paraquedas no trabalho. A gente precisa citar a figura antes e jogou a figura, precisa descrever o conteúdo da figura. Tá, professor, mas não tá lá. Mas precisa descrever o conteúdo que está na figura. E algumas últimas considerações. Né? As dúvidas são importantes para o cientista que quer realmente entender os fenômenos e descobrir novos conhecimentos. Duvidar das conclusões de outros cientistas e duvidar do próprio senso comum, muitas vezes é a chave para grandes descobertas. E aí vocês vão ver que eu vou criar um fórum agora na nossa disciplina, na sala da disciplina, e eu quero que cada um faça uma resposta contendo esses 4 itens aí que estão sendo apresentados. A resposta nesse fórum vai computar como sua presença nessa aula. Então, item 1, você vai dizer qual é o objetivo geral do seu trabalho. 2, quais foram os objetivos específicos que você conseguiu elencar. Eu acho que já deve estar pronto, você só vai copiar e colar. No 3, você vai dizer quais são os tipos de pesquisa, qual foi o autor que você usou para descrever essas pesquisas, e depois o desenho da pesquisa, que é explicando em detalhes como vai acontecer os objetivos específicos.
E aí eu gostaria que cada um olhasse a resposta dos outros, porque às vezes a gente vê um verbo, a gente vê um comentário, uma correção do professor, a gente vê uma forma diferente do que foi apresentada, que às vezes se enquadra no nosso trabalho. Então, o objetivo maior disso daí é a gente aperfeiçoar essa sessão de indicação da metodologia, que ela vale uma pontuação considerável no seu trabalho. E não se esqueça, né, a frase de Lewis Carroll no livro de Alice nos Países das Maravilhas. Quando ela encontra o gato pela primeira vez perdida, ela faz a pergunta: essa estrada vai para onde? E o gato pergunta: para onde você quer ir? E Alice responde: não sei, eu estou perdida. E o gato vai responder em seguida: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E vocês precisam definir claramente a metodologia, porque é o caminho que vocês vão seguir para concluir o trabalho de vocês. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Até semana que vem.